Então, na realidade, o perdão, embora a gente já tenha falado, e eu quero que você entenda, não estamos no mesmo episódio, é o terceiro hoje. Falamos sobre perdão semana passada, mas não tem como não linkarmos hoje. Verdade. Porque, na realidade, o perdão, ele constrói em nós. O perdão nos libera. Sim. O perdão nos liberta. Ele nos tira de uma prisão emocional. Sim. Às vezes, aquilo que eu achava que era o que me limitava, na realidade, quando eu libero o perdão. Sim. Ou quando eu recebo o perdão de alguém, eu saio dessa prisão. Na realidade, eu rompo com aquilo que me prendia. É isso. Sim. Em outras palavras, é isso. O Perfeito. poder do perdão é o poder de libertar. Sim. De libertar, de nos curar. Só que existe algo ainda mais sério do que não perdoar. É ser perdoado, mas é continuar vivendo como se ainda fosse culpado. Uau. Fomos perdoados. A cruz, ela chegou, o Senhor se entregou por nós. Morreu por nós, derramou seu sangue. Naquele sacrifício vicário, único e suficiente. E nós tomamos posse daquilo. Porém, a cada momento nós olhamos para trás. É como o povo que saiu do Egito, mas reclamava que, puxa, como era bom comer pepinos e cebolas. Como era bom eu continuar. E assim, entenda, você que está nos ouvindo, não é uma crítica que eu estou fazendo aqui. Sim. Não é uma crítica, é apenas uma construção de algo que nós estamos debatendo aqui. Sim. Talvez o Senhor já tenha te perdoado, talvez o Senhor já tenha alcançado a tua casa, talvez o Senhor já tenha visitado a tua família, e você talvez continue ainda vivendo como se não fosse perdoado, como se você fosse culpado. Então eu vou mudar um pouquinho. Sim. E talvez a culpa já não está mais. Porque volta e meia nós encontramos pessoas que estão dentro da igreja, e eu acredito que na comunidade Casa de Justiça deva ser assim. Sim. Pessoas que estão caminhando dentro da igreja talvez há 2 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, meses, não sei, independente do tempo, mas que a mudança verdadeira não acontece. Porque na realidade elas tomam posse, mas elas ainda creem, entre aspas, não que Jesus não fosse poderoso antes da cruz, mas creem em Jesus antes do sacrifício. Sim. Como se o sacrifício talvez não tivesse acontecido. Sim. E aí vivem de crise em crise dentro da igreja. Não é assim, pastor? Exatamente, pastor. Uma crise talvez silenciosa. Exatamente. E nós perdemos, já fazendo esse bate-bola, o senhor me lembrou da palavra hebraica para crise. É a mesma palavra que se usa para bancada, onde a mulher hebreia se deitava para dar à luz a algo novo. De toda crise tem que nascer algo novo. Amém. Olha De aí. toda crise algo precisa nascer. Mas para que algo novo nasça, isso passa pelo processo da identidade, né? O senhor falava e eu pensava aqui em Jacó. Ele foi um homem que buscou o perdão profundo na sua luta com Deus. E a cura que veio pelo perdão alterou a sua identidade. É verdade. E essa alteração de identidade pôde reconectá-lo primeiro à sua família, à sua casa, nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado, né? Amém. A primeira expressão do reino de Deus que nos transformou precisa ali aparecer. Mas depois esse homem também se torna a voz profética das 12 tribos, aquele que vai estabelecer o propósito de Deus sacerdotal para uma nação. Eu faço esse paralelo para dizer que um pequeno perdão de uma pequena coisa pode desencadear numa identidade profética que ilumina uma nação. Aleluia, que Então, bênção. eu realmente creio, pastor, que nós não estamos falando de coisas elementares do evangelho, nós estamos falando do fundamento que sustenta essa revelação que Jesus quer tocar ao mundo. Amém, amém, aleluia, que bênção. Então o problema não é o nosso passado. O problema é a forma com que nós ainda nos enxergamos. Perfeito. A Perfeito. forma com que nós nos olhamos ainda. Quem eu sou? Perfeito. Quem eu sou? É como o homem, aquele do corredor da morte. Talvez você já tenha visto falar sobre essa história que aconteceu no governo do George Bush, né? Que ele chegou o momento de dar o indulto de Natal para alguém que estava no corredor da morte. Ou seja, a pessoa não seria solta, mas ela não morreria mais. Então ela não teria
a morte, não passaria pelo corredor da morte. Sim. E ele vem, ele faz uma seleção, não sei qual eram os critérios disso, né? Mas ele faz uma seleção e ele seleciona um homem e ele vai lá e assina um indulto. E alguém vai até lá, se eu não me engano é um capelão. Ele Sim. vai até a cela, chega lá e ele está pronto no corredor da morte para morrer. E seria nos próximos dias, estava na iminência daquilo acontecer. Sim. E ele chega com a carta, pelo menos a história que eu li, era na Bíblia, dentro da Bíblia, ele abre a Bíblia e diz, eu tenho uma coisa aqui para você. Ele disse, não, eu já conheci, disse, não, eu tenho algo diferente para você hoje. E ele abre e ele tira aquela carta. Como quem entrega uma carta, um indulto, Sim. uma liberdade, você não morrerá mais. Uau. E ele entrega, e ele abre, ele lê aquilo, quando ele termina de ler, ele rasga. Ele diz, não, eu não mereço. Eu não quero. Tá, mas quer dizer que o final então não foi... ele não quis. Então, fazendo uma comparação aqui, um paralelo entre as duas coisas, existem pessoas dentro da igreja que já receberam a salvação, mas como se fosse um cheque em branco, que a dívida está paga, vai e entrega o cheque, mas eu pego o cheque e guardo no bolso, eu pego o cheque e rasgo o cheque, e digo, eu não mereço, eu não posso. Porque essas pessoas ainda não entenderam o que representa. E agora eu quero fazer uma leitura, que está contida em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. É uma passagem conhecida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vou dizer de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Em outras traduções vai dizer, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E eu costumo dizer, às vezes eu brinco, tudo é tudo. É totalidade, é plenitude. Sim. Não é apenas alguma, não, isso aqui fez não, mas isso aqui não ainda. Não é o que está sendo dito. Sim. Eis que tudo se fez novo.